E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Ao longo dos últimos 30 anos, a gente conseguiu, e não só na área de ciência política, mas na área de engenharia, por exemplo, se você tinha uma empresa, você conseguia contratar os melhores engenheiros mais talentosos do mundo inteiro, independentemente da nacionalidade. Hoje isso já não funciona. Se você tem uma empresa que produz um semicondutor que pode ser utilizado para fins militares, que basicamente qualquer coisa que envolva inteligência artificial, semicondutores e qualquer outra tecnologia avançada, também pode ser utilizada para fins militares. Ou você constrói sua empresa na China e só usa talento chinês, ou você vai estar nos Estados Unidos e aí você não pode trazer engenheiros chineses, porque o risco de que aquilo pode... Espionagem. Inclusive atrapalhar a sua vida com o próprio governo americano, que vai dizer, mas peraí, tem uma pessoa lá dentro que de repente pode ter alguma relação com o governo chinês. Então, isso até hoje, eu sinto isso já nos projetos de pesquisa, quando eu olho para os painéis nas grandes conferências acadêmicas, a quantidade de painéis com participação americana e chinesa tá em queda livre, assim. Ou é um ou é outro. Sim. E é muito triste isso, porque, mano, são as duas principais... são os melhores painéis, entendeu? Se você ter esse Uma diálogo. comunicação, um diálogo. Então, projetos de dupla titulação, a quantidade de... Hoje você caiu agora para 120 mil o número de americanos nos Estados Unidos que trabalham para empresas chinesas. Esse número era muito maior. Os Estados Unidos adotou uma série de medidas que, se você tem cidadania americana, você não pode mais trabalhar para uma empresa chinesa na China que esteja envolvida no desenvolvimento de semicondutores avançados. Então, a gente está começando a ter uma cortina de ferro digital que, do ponto de vista econômico, é a coisa mais burra do mundo, obviamente, né? Porque aquilo constrói uma parede enorme entre dois polos incríveis de produção de conhecimento, que, se você junta eles, você consegue o tipo de inovação que a gente viu ao longo das últimas décadas. Então, isso eu acho que, para mim, como pesquisador, eu já estou percebendo isso direto há alguns anos já, mas agora eu tenho meus projetos com parceiros americanos e meus projetos com os chineses, mas aquilo não... Dificilmente hoje você tem uma conversa, inclusive porque tem... Isso, no início eu achei até meio dramático, mas alguns anos atrás alguns amigos americanos e europeus disseram, cara, viagem para a China não faço mais. Porque houve esse caso dos pesquisadores canadenses que foram presos logo depois do Canadá prender a filha do chefe da Huawei. Então, a gente está começando a ter as mesmas práticas que a gente tinha na Guerra Fria. Esses canadenses aí foi uma retaliação. Então, se você é um cara francês que se arriscar? Que fazia pesquisa na China e acontece algum problema entre Paris e Pequim político enquanto você está lá... Você pode ser o bode expiatório. Pode Exato. se ferrar. Então, assim, isso está começando a afetar, eu acho que bastante o diálogo com consequências econômicas grandes. Agora, você disse, legal, pode ter investimento na América Latina? Pode, mas a América Latina precisa fazer sua tarefa de casa, né? Porque, por enquanto, quem ganha dessa situação é o Vietnã, Tailândia, Índia. O Vietnã é o país que mais cresceu na Ásia no ano passado, porque está recebendo um monte de investimento, um monte de fábrica que está sendo construída de gente que não... Não quer mais produzir na China, produz ali. Eu acho que pode se beneficiar, sim, mas, assim, o presidente mexicano, entre nós, está fazendo de tudo para não receber esse investimento, né? É um cara que tem uma postura muito intervencionista, é muito personalista. Está seguindo o padrão América Latina. Exato. Então, eu acho que os países que podem se beneficiar, Costa Rica, Panamá, até o México, apesar do seu governo... Porque em termos de proximidade geográfica, ele está logo do lado, Está super bem posicionado. Agora, se houver uma intensificação da cortina de ferro digital ao ponto de empresas saírem por completo da China, o que acho que não é mais um cenário impossível, a América Latina pode se beneficiar, sim. Mas tem que...
eu acho que ainda talvez fazer um pouco mais para se tornar um destino atraente. Acho que existe ainda bastante potencial para receber mais investimento, mas isso certamente é um potencial, sim. Bom, pensando aí agora numa questão que deixa toda essa história que já está ficando ruim entre as duas potências mais cabeluda ainda. Taiwan, que a gente citou aí como um polo muito importante em termos de produção de semicondutores. E além disso, é uma ilha que é uma ilha rebelde, na visão dos chineses, não é reconhecida em vários órgãos mundiais como um país, por conta de uma imposição da China que fala, não, Taiwan não é um país. Os americanos apoiam, mas não apoiam, fica naquela situação meio dúbia, né? Porque também não querem contrariar muito a China. E se você abre um mapa e olha onde está Taiwan, não é que ela está perto da China, ela está na China. Quase dentro. É na costa chinesa, o negócio é ali na frente realmente. E o pessoal fala até que Taiwan é quase que um porta-aviões americano ali na frente, porque se eles quiserem usar Taiwan para ajudar a fechar o litoral chinês, fica mais fácil. E o Xi Jinping, ele já deixou muito explícito que ele tem esse objetivo de transformar novamente Taiwan em China. O que, na verdade, para ele já é assim, né? Taiwan não existe. É tipo a Ucrânia para a Rússia. Só que até, eu diria que é mais legítimo porque é a mesma população, é o mesmo idioma, a separação ela é tão recente quanto. E, com certeza, em Taiwan já tem gente também fazendo uma propaganda para a China. Então, como é que ficaria isso? Você enxerga, por exemplo, uma Taiwan democraticamente escolhendo fazer parte da China numa eleição, num plebiscito? Ou seria uma conquista mesmo? E como é que ficaria o restante do mundo? Porque os Estados Unidos poderiam deixar isso acontecer? Ou eles teriam que se impor militarmente e a gente teria o embrião de uma terceira guerra mundial? Então, Nossa, o... evoluiu Pergunta assim, simples. praticamente. Taiwan tornou-se o refúgio, né, do lado que perdeu na Guerra Civil, fugiram para Taiwan, foi por décadas uma ditadura, depois passou por um processo de democratização, o que também faz com que muitos analistas questionam essa narrativa de que a democracia, de alguma forma, não se adequa ou não tem a ver com a cultura chinesa. Taiwan funciona perfeitamente bem. Aliás, nos rankings de democracia, Taiwan é uma das democracias mais consolidadas, mais funcionais, inclusive muito mais funcional do que a democracia americana. Aliás, para quem não viu, a revista The Economist sempre publica um ranking das democracias mais saudáveis, mais consolidadas cada ano. Acaba de sair. Em primeiro lugar são os países da Escandinávia. Temos 2 países da América Latina nos primeiros 20, que é o Uruguai e a Costa Rica, ambos muito à frente dos Estados Unidos.